Zaqueu, ele busca uma estratégia para conhecer quem era Jesus. Por que ele buscou uma estratégia? A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno e próximo a Jesus andava grande multidão. A Bíblia diz que alguns seguiam Jesus porque queriam comer sem trabalhar. Outros seguiam Jesus porque criam nas curas, no milagre e buscavam. E outros queriam conhecer Jesus, quem era este homem tão famoso. E Zaqueu era um deles. Ele queria tão somente conhecer e ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele usa uma estratégia. Ele sobe a uma filgueira, porque ele olha e observa que Jesus havia de passar por ali. E a Bíblia diz que ele sobe naquela filgueira brava e está ali atentamente, procurando conhecer a este Jesus. E a Bíblia diz que de repente vem aquela grande comitiva de pessoas seguindo Jesus. Zaqueu está lá quieto, aguardando o momento oportuno. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chega ali, debaixo daquela figueira, ele olha para cima e ordena a Zaqueu que ele desça dali, porque hoje convém Jesus pousar na sua casa. Meus queridos, as atitudes elas falam muito alto. A minha atitude ela vai dizer se eu sou servo de Deus ou não. A minha atitude ela vai dizer a quem eu sirvo. A minha maneira de viver e a tua maneira de viver vai dizer de quem nós somos. Qual partido que nós elegemos? O partido que vai para o céu ou o partido que vai para a perdição eterna? E a Bíblia diz que Zaqueu ele desce depressa daquela árvore. Ele desce depressa e recebe a Jesus com alegria. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, na sua casa, ele serve ali um grande banquete para Jesus. E os críticos estavam ali para criticarem. E diziam, certamente se este homem é de Deus, ele não comeria com pecadores. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os perdidos, ele veio para os críticos, porque a sua palavra diz que os bons não necessitam mais, os que estão sarados, eles não necessitam de remédio. Nós observamos, meus queridos, quando alguém está enfermo, o médico, a medicina lhe receita certos medicamentos, mas passado a enfermidade, aquela receita, ela é bloqueada, já não precisa mais daquela medicina, daquele remédio. Então disse Jesus que os sãos, os que estão sarados, traduzido aqueles que já são dele, aqueles que já o servem, aqueles que já estão no caminho, não necessitam mais de remédios, porque ele já está curado pela palavra de Deus. Mas os que estão doentes, os que estão nas práticas errôneas, os que estão mergulhados no pecado e toda sorte de constrangimentos que a terra oferece e de oposição contra Deus, esses precisam da palavra, esses precisam de ouvirem, esses precisam de se redimirem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
estava certo. Zaqueu estava buscando alguém, conhecer alguém que podia resolver o seu problema. Zaqueu estava procurando conhecer alguém que veio do céu à terra. Zaqueu estava mergulhado em uma busca para compreender o que estava acontecendo. Meus queridos, nos dias de hoje, precisamos mais do que nunca anunciar a palavra de Deus. Os que a ouvem precisam mais do que nunca de acolher a palavra de Deus. Nós vemos aí um simples ciclone tropical que vem destruindo aí por onde passa. E as pessoas ficam gritando, meu Deus, meu Deus. Mas quando se prega a Deus, ele não quer ouvir a palavra de Deus. Mas quando vem um ciclone, quando vem o coronavírus, é todo mundo correndo para tomar injeção, vacina contra coronavírus. Quando chega o dia do aperto, então aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, eles correm falando o nome de Deus. O dia de buscar a Deus é hoje, meus queridos. Enquanto está tudo bem, demonstra a Ele que tu queres recebê-lo. Demonstra a Ele que tu precisas dEle para se sentar. Porque se Deus não te dá a oportunidade, o ser humano ele não pode, por si mesmo, nem se sentar e nem se levantar de uma poltrona. Você precisa de Deus para mastigar. Se Deus não te desse esta oportunidade, não poderias mastigar o alimento, ingeri-lo. Se Deus não te desse a oportunidade, tu não poderias solver este alimento no teu estômago. É por isso que muitos estão enfermos. É por isso que muitos estão hospitalizados. Muitos enfermos da mente. Muitos enfermos da alma. Muitos enfermos do corpo físico. Porque não dá crédito à palavra de Deus. Isto vai criando uma certa circunstância na vida do ser humano. Isto vai virando uma bola de neve no pensamento do ser humano, porque cada dia se acarreta pecado a pecado. E esta crescência de pecado, ela começa a fadigar o ser humano, porque quando ele comete uma atrocidade, movido pelo pecado, movido pelos seus pensamentos errôneos, então aí chega um medo, uma desesperação. A pessoa quer correr, ele quer fugir da sociedade, ele quer se esconder, ele está com a mente turbada, porque a qualquer momento ele pode ser apanhado, falando terrenamente, e ele pode pagar por aquela atrocidade que cometeu. E o ser humano ele vai acrescentando pecado a pecado, vai aumentando a sua culpa, as suas consequências diante de Deus. E este ser humano ele parte desta terra com toda esta carga sobre sua cabeça. Por quê? Porque se ele buscou alguém que não podia tirar essa carga. Jesus disse que o fardo dele é suave, é leve. Meus queridos, somente Jesus, ele pode te tirar essa carga de pecado. Mas tu não queres ele e vais partir desta terra em uma abreviação de tempo. Irás te apresentar diante dele em uma tremenda contradição, pensando que estava servindo a Deus. Pelo contrário,
era um opositor da sua palavra, era um ouvinte esquecido, imaginava que por seus atos e suas práticas iria chegar diante dele, ia ouvir dele: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas não, vai ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos, esta é a consequência dos que não servem a Deus e não querem obedecê-lo. Deus criou o céu e criou também o inferno. Como o ser humano aqui na terra, há permissão de Deus para todas as coisas. Deus permite às igrejas a sua palavra em todo lugar na terra. Certa feita fui ao Paraguai, e quando eu estava ali no Paraguai, eu me deparei com uma grande mesa, a qual ela estava, meus queridos, completa de Bíblia, a palavra de Deus. E eu fiquei impactado naquele dia. Eu imaginei como alguém, num lugar deste, aqui em Cidade del Leste, vem colocar Bíblias. Muito obrigado. Vem colocar Bíblia para vender neste lugar. Meus queridos, a palavra de Deus, ela tem se estendido por toda a terra. E Deus, ele tem sido bom para com o ser humano. Tem permitido a criação de igrejas para que as pessoas vá e aprendam a palavra de Deus. Como também tem permitido prisões, grandes cadeias, para aprisionar os delinquentes. Assim será no dia do Senhor. Haverá o céu esperando os obedientes, e haverá o inferno esperando os delinquentes que não quiseram tomar posse da palavra de Deus. É o juízo de Deus e nada mais. É a maneira como Deus irá recompensar e pagar a cada um por seus fatos, seus feitos e suas práticas na terra. Mas, meus queridos, Zaqueu, ele escapou. Por que Zaqueu escapou? Porque ele procurou conhecer a Jesus. Se você está procurando conhecer outro nome, porque hoje em dia na terra está muito fácil para as religiões santificar alguém e dizer: fulano de tal agora é santo. Isto é um evento terreno, meus queridos. Alguém santificar alguém que morreu, a Bíblia não fala jamais sobre isto. É mentira sobre mentira, engano sobre engano. Quem pode jamais dizer aqui na terra que alguém está santo, e essa pessoa verdadeiramente se torna santa? Onde está a morte de Jesus? A loucura está sobre toda a terra. O engano, o desespero